O dia 5 de novembro de 2015 ficará marcado para sempre na memória dos mais de 600 moradores que, forçados, deixaram para trás suas casas, pertences e histórias quando um tsunami de 35 milhões de metros cúbicos de lama tóxica aniquilou Bento Rodrigues. O pequeno distrito da cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi totalmente devastado com o rompimento da barragem de Fundão. A empresa Samarco, responsável pela exploração de minério na região, carrega agora em sua história o rastro da destruição da tragédia que ficou considerada como o maior desastre ambiental do país. As pessoas tiradas daqui e levadas para outros lugares perderam aquilo que elas haviam construído comunitariamente aqui. Por causa do minério, empresas estrangeiras chegam aqui, levam os lucros, mas não zelam pela vida das pessoas, dos trabalhadores, e deixa acontecer uma tragédia como essa, que elimina vidas, que nenhuma indenização desse mundo pagará todo esse sofrimento. Alunos do mestrado de Desenvolvimento Local da Uniswan encararam o desafio de conhecer de perto a história e as dimensões dos impactos causados pelo desastre na cidade histórica de Mariana. A ideia foi brilhante da Geralda na cadeira dela, de a gente passar uma situação real para os alunos. Quando a gente vai em loco, né, é completamente diferente a dimensão, e eu achei que foi uma sala de aula a céu aberto. Assim que cheguei aqui a Bento Rodrigues, o sentimento que me veio foi de uma tristeza muito grande e a certeza de saber que algumas perdas são irreparáveis e alguns danos também. E aqui é um exemplo disso. Tudo que a empresa Samarco venha fazer ou tenha feito, jamais vai recuperar ou vai reparar o trauma vivenciado pelo local e pelas famílias que aqui viviam. Durante a experiência, os alunos de mestrado conversaram com ex-moradores de Bento Rodrigues, registrando suas impressões e documentando a realidade da cidade devastada. Alisson da Silva, de 28 anos, agora reside em Mariana. Ele foi um dos sobreviventes da tragédia e, quando questionado sobre o motivo do desastre que acabou com o vilarejo onde ele cresceu e viveu por quase toda a sua vida... Imprudência da Samarco, ganância, porque ela tinha dinheiro para arrumar e preferiu ganhar mais. Ao invés dela investir, ela preferiu gastar para fazer o que fez lá. Não tem como... Tinha dinheiro para arrumar, mas não quis para ganhar mais tempo, para ganhar mais dinheiro. E, infelizmente, ela não plantava porque ela ia prejudicar a saúde, a vida de tantas pessoas. Dados consolidados mostram que, ao todo, 7 comunidades e subdistritos foram afetados pela lama. 17 pessoas morreram e outras 2 nunca mais foram encontradas. 329 famílias foram desabrigadas e estão morando em casas alugadas pela Samarco. Cerca de 1.200 pessoas estão alocadas em hotéis e pousadas da região. Além disso, 1,5 mil hectares de vegetação foram destruídos pela lama entre Mariana e Linhares, no Espírito Santo. 11 toneladas de peixes mortos foram retirados no mesmo trecho e 35 cidades foram afetadas pela lama tóxica em Minas Gerais e Espírito Santo. Em Bento Rodrigues, a cidade mais afetada pelo desastre, não existe expectativa de vida para os próximos 25 anos, pelo menos. Será que realmente havia manutenção correta como deveria de ser? Será que havia um sistema de alarme para a população de Bento Rodrigues, para que eles evacuassem a cidade? Essas são algumas perguntas ainda sem resposta, mesmo depois de quase um ano do desastre. Ainda assim, paira sobre os antigos residentes o medo de que a Samarco encerre suas atividades na região. Alisson comenta sobre a dependência da multinacional associada da Vale, que explora o minério na região. Não tem como falar para ela parar. Se a Samarco parar aí, todo mundo está falando, vai parar a Mariana. Não, vai parar o Brasil. Eu penso assim, no meu modo de pensar, por quê? Ela compra ferragem lá em São Paulo, vou dar um exemplo. Ela compra ferro lá em São Paulo para fazer as estruturas. Aí, a empresa que vende ferro para ela, já não vai ter essa marca mais para vender. Trabalha 100 funcionários só para fazer a ferragem para essa marca. 100 funcionários vai perder o emprego. Eu preciso de 10 carreteiros para fazer o transporte
da ferragem para Mariana, para a empresa Samarco. A Samarco fechou, é 10 carreteiras a menos para trabalhar. Ela compra o amido de milho, não sei onde. Quem que o operador da máquina que colhe o milho vai perder o emprego? O operador que moe o milho, o próprio carreteiro, igual eu falei, que traz o milho para cá, para o transporte, vai perder o emprego, você entendeu? Ela tem muita máquina, muito caminhão. Ela compra, acho que na Ipiranga. Na Ipiranga, e a gente vê carretas e carretas toda semana transportando diesel. Pai de família também que infelizmente não tem acesso nenhum com a gente, às vezes talvez nem conhece a gente, mas aqui com certeza vão perder o emprego se essa marca parar. Isso aí envolve muita gente. Cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer, mas não que deixe, como outras cidades memoráveis, uma imagem extraordinária nas recordações. Zora tem propriedade de permanecer na memória, ponto por ponto, na sucessão de ruas e de casas, ao longo das ruas e das portas e janelas das casas, apesar de não demonstrar particular beleza ou raridade. O segredo é o modo pelo qual o olhar percorre as figuras, que se sucedem com uma partitura musical, da qual não se pode modificar ou deslocar nenhuma nota. Essa cidade, que não se elimina da cabeça, é como uma armadura ou um retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que deseja recordar, nome de homens ilustres, virtudes, números, classificações de vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, partes do discurso. Entre cada noção e cada ponto do itinerário pode-se estabelecer uma relação de afinidade ou de contraste que sirva de evocação à memória, de modo que os homens mais sábios do mundo são os que conhecem Zora de cor. Mas foi inútil a minha viagem para visitar a cidade, obrigada a permanecer imóvel e imutável para facilitar a memorização. Zora definhou, desfez e sumiu, foi esquecida pelo mundo. Bento Rodrigues acabou. As lembranças daquele pequeno povoado ficaram agora apenas na história e nos rastros de lama que parece ser infinito. Alunos do mestrado da Uniswan, após a experiência de conhecer de perto o desastre, questionam sobre o processo de fiscalização e reparação de danos causados pela mineradora Samarco. São mais de 600 barragens no Brasil e muitas delas sem fiscalização. E sobre exatamente o que estamos tratando na nossa pesquisa, do artigo do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, a Vale é detentora da autorização para a exploração do minério de ferro. E ela, junto com a BHP Billiton, fundaram a Samarco. Então, cada uma tem 50% da empresa Samarco. E a Vale também deveria fazer essa fiscalização. Então, vale ressaltar aqui que por que não é feita essa fiscalização como deveria ser feito? Ela contratou uma empresa para fazer consultoria sobre a questão da barragem, como a barragem estava, e por que ela não adotou essas pontuações que foram feitas, né? Então, assim, vale ressaltar que uma empresa que é detentora de fazer, é autorizada de fazer a exploração e assim essa marca é uma subsidiária. Então, mas a Vale tem 50% dessa empresa. Então, é uma coisa meio que estranha, vamos colocar esse termo, para a questão de fiscalização. Como é que você vai se autofiscalizar? O monopólio da multinacional responsável pelo maior desastre ambiental com barragens no Brasil causou perplexidade aos pesquisadores. Estamos aqui em Bento Rodrigues e a gente vê que o cenário é realmente desolante, muito triste. Ver que não só a cidade está devastada, mas como o sonho das pessoas também ficou aqui. A gente entrou em casas, viu as casas praticamente abandonadas, com roupas, sonhos das crianças, ursinho, flauta, e é muito triste ver as pessoas abandonando tudo, largando tudo para trás e agora tendo que reconstruir a vida do zero por um problema que uma empresa grande causou. Eles estão tentando correr atrás, mas a gente vai realmente ver até onde eles estão indo. O quanto se negligenciou em termos de compromisso com a convivência do ser humano e da lucratividade, né? A gente percebe que a coisa não foi tão pequena quanto se tem falado, né? Inclusive a gente fica até com a sensação de que porque pararam de falar a coisa não foi tão grande assim, não foi tão importante, mas a gente vê que o impacto não é pequeno. É preciso que a gente comece a repensar o nosso sistema para tornar compatível a convivência humana e a sustentabilidade, né?
com a lucratividade das empresas. Ficou muito flagrante aqui que não existe muita preocupação da lucratividade das empresas com a convivência dos seus circunvizinhos. De tudo que foi visto e vivido, o contexto e o cenário nos apresenta apenas uma lição. O dinheiro não pode pagar todas as coisas. Memórias, histórias e o amor por Bento Rodrigues para as pessoas que perderam suas raízes não poderão ser reparados por nenhuma quantidade de dinheiro. Resta a convivência com a saudade e com a esperança de um futuro melhor. Todos nós chegamos a uma conclusão sobre aquilo, e não obstante cada um ter uma visão, né? Que foi uma tragédia anunciada, ou seja, ela poderia ter sido evitada. O que faltou foi vontade de evitar tudo aquilo que nós vimos lá. O que deixa a gente pasmado, assustado, né? Com a irresponsabilidade, com a negligência do Estado de uma forma geral, né? Eu falo Estado, seus entes, federal, estadual, municipal, Ministério Público, todos eles envolvidos, né? Todos eles por sua negligência, todos eles por sua omissão deram causa àquele evento. Vendo aquela cena, estando no local, a gente conseguiu perceber o quanto o judiciário, o quanto a justiça não vai ser feita, o quanto é pequeno perto do que aconteceu, o quanto a reparação não vai existir, porque o que aconteceu ali é irreparável. As vidas não vão voltar, não tem o que se fazer por Bento Rodrigues e pelas pessoas que moraram lá. Pouco importa se foi com culpa ou não. Não importa quem diretamente praticou, mas sim as pessoas que estão envolvidas e o nexo causal, o dano que aconteceu às pessoas, ao meio ambiente, ao solo, a todos os envolvidos naquela região. A reboque, você tem uma outra responsabilização, que a primeiro momento não é visível. São as tradições, a vida das pessoas, tudo que está ali que deixou de existir. Não posso achar que um daqueles moradores sobreviventes, eu vou pegar ele, colocar em outro lugar e que vai ser a mesma coisa que indenizei ele. Não vai ser. As pessoas perderam as referências. Perderam as referências. Não existe mais passado. Acabou. A história terminou. Bento Rodrigues hoje faz parte da história. Não existe mais.